Bom dia, pessoal. Deus abençoe o nosso dia. Segunda-feira, vamos iniciar a semana, graças a Deus. Sabendo, como a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Estou aqui no carro ainda, acabei de chegar da academia. Eu não gravo lá dentro porque não acordo o Gabriel, acordo a Amanda. Falo meio alto, então aqui eu estou controlando um pouco minha voz. E gravar mais um vídeo aqui para nós podermos crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Como eu falo, Provérbios, né, escrito por Salomão, o homem mais sábio que existiu aqui na Terra, um cara profundo, inteligente. Então é um livro que eu gosto de meditar muito. Eu leio todos os dias Provérbios e Salomão ele fala assim, né, Provérbios eles ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Olha só, a instrução. Se o sábio lhe der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação. Isso é muito importante para os nossos dias, para nós vivermos dias de paz, dias de prosperidade aqui na Terra. É isso que nós vamos falar hoje, sobre escolhas, sabe? Tudo que nós escolhemos para a nossa vida, aquilo que nós falamos, pensamos, imaginamos. Olha só, me chama a atenção. Hoje, dia 17, nós vamos falar do Provérbios capítulo 17, o versículo 20. Olha que Salomão ele fala. O homem de coração perverso não prospera, e o de língua enganosa cai na desgraça. Presta atenção, coração, mente, raciocínio, porque só pensa bobeira, só pensa maldade. E por que esse homem ele só pensa nisso? Aquilo que ele vê, aquilo que ele escuta, aquilo que ele busca, igual eu sempre falo. As pessoas sofrem hoje em dia por falta do quê? Por falta de conhecimento. Tem o conhecimento celestial e tem o conhecimento terreno, conhecimento humano. Por isso que Salomão, ele fala em Provérbios 14, versículo 12, se não me falha a memória, ele fala assim, que há caminhos que ao homem parece bom, mas no final são caminhos de morte. Sabe, gente? Então, muitas pessoas estão trilhando por caminhos, achando que está fazendo o que é certo, o que é direito, mas está sendo conduzido para a morte. Por isso que eu falo a importância de nós sermos semeadores, né? Da gente compartilhar a palavra de Deus, de nós abrirmos a nossa boca. Isso é fundamental. Então, o homem de coração perverso, ele não prospera. Então, vamos lá, né? Por que ele não prospera? Porque como imagina em sua alma, no seu interior, assim ele é. Então, ele imagina algo, ele coloca aquilo ali em prática e isso é muito perigoso. Por isso que ele não prospera. E o de língua enganosa cai na desgraça. Por isso que eu falo, o poder das nossas palavras. Se você lê Provérbios 18, 21, a Bíblia fala que a boca tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, sempre que a gente estamos falando aqui, um assunto puxa o outro assunto. Quando você olha para um homem, para uma mulher, você vai saber se ele é um homem de Deus, se ele é uma mulher de Deus, através do quê? Do seu conversar, do seu portar, do seu comportamento. Porque a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se você fala coisas boas, se você ajuda vidas, edifica pessoas, não falando de perfeição, né? Porque dia após dia nós vamos aí procurando melhorar, sermos parecidos com Jesus. Então, porque assim como imagina, em sua alma assim ele é, tanto o homem bom quanto o homem mau. Então, o homem mau, ele não vai prosperar. Ele tem planos, tem sonhos, mas por falta de conselhos, Provérbios 15, versículo 22, que na multidão de conselhos há sabedoria. Então, esse homem, são escolhas, gente, sabe? Compartilhe esse vídeo com alguém. Que pessoas precisam tomar escolhas assertivas, decisões assertivas. Que às vezes ela está batendo a cabeça, sofrendo por falta do quê? De conhecimento, e precisa de uma palavra dessa para essa pessoa despertar, acordar, começar a refletir na vida. Então, olha a diferença de um homem, né, para um outro homem. Provérbios 17 falou que o homem de coração perverso, né, ele não vai prosperar. Agora, o mesmo Salomão escreve em Provérbios 16, 20. 17, 20, agora 16, 20. Quem examina cada questão com cuidado, prosperará. E feliz é aquele que confia no Senhor. Você está entendendo? Então,
há caminhos que ao homem parece bom, mas no final são caminhos de morte. Mas os que confiam no Senhor, eles serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aí eu falo para você, vamos juntando uma coisa na outra. O rei Davi, pai de Salomão, ele fala assim, ó, já falei isso. Bem-aventurados, o que é? Bem feliz. Aquele que não segue o conselho dos ímpios, aquele que não se assenta com os escarnecedores, aquele que não anda na roda dos zombadores. Aí ele fala assim, antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. Ó, escolhas, gente. Se você quiser ouvir o conselho do ímpio, se você quiser sentar na roda dessas pessoas, o que vai acontecer é isso aí, você não vai prosperar. Por quê? O coração dessa pessoa está voltado para o que é mal, para o que é errado. Não porque ela seja ruim, porque ela seja má, mas porque por causa de aprendizagem, amizades, influências. Aquele dia eu falei, esse dia para trás, eu falei assim, que o homem sábio, ele anda com quem? Com o homem sábio. O empresário, ele vai andar com quem? Com quem está empreendendo. O homem de Deus, que ele quer mais de Deus, ele precisa andar com quem? Com quem quer mais de Deus, com quem tem fome de Deus, com quem manifesta o reino de Deus, sabe? Então são escolhas. Vamos dar diversos tipos de escolhas aqui, rápido. Vamos colocar aí, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles se decidiram não contaminar com a comida do rei, com o rei da Babilônia. Ele fala assim, ó, nós vamos comer só, faz um teste, só com legumes e com água. Eles escolheram. Deus, ele não forçou os meninos ali se alimentar de algo. Tinha comida do rei. Eles falaram assim, não vou me contaminar com isso, eu vou comer a comida que vem da terra. Vamos lá. Outro exemplo, os próprios meninos ali, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Agora Daniel não está, só está Ananias, Misael e Azarias. O rei lá faz uma estátua e fala assim, ó, todo mundo é para se dobrar e para se prostrar. Eles não se prostam diante da estátua. Escolhas. Eles foram parar numa fornalha de fogo. Mesmo assim, Deus tirou eles de lá. Então a vida são feitas de escolhas. O próprio Jesus, ele fala assim, que há um caminho, uma porta estreita e uma porta larga. Qual que você escolhe? Ele não obriga você a ir por nenhuma das duas. Ele te dá uma direção, ele te dá o caminho. A Bíblia fala, em Deuteronômio capítulo 28, que há um caminho para a bênção e um caminho para a maldição. Você escolhe o caminho que você quer andar, que você quer trajar. Deus, ele não vai te empurrar. Deus, ele não vai te forçar você a fazer algo. Não, a nossa vida são feitas de escolhas, e aquilo que eu escolho ser bom, eu vou colher as coisas boas, porque eu vou plantar algo bom. Agora, se eu planto algo ruim, o que eu vou colher? O que eu posso esperar? Mas é como eu falei, gente, não é porque a pessoa é uma pessoa má, não é porque a pessoa é uma pessoa ruim, é por causa de ensinamentos, de fundamentos, sabe? De crenças, de religiões. E igual eu falei, Oséias 4:6, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Então nós precisamos começarmos a fazer uma diferença no meio de uma sociedade ao qual tem uma convicção. Eu não estou falando de religião, porque eu não prego aqui a placa da minha igreja, eu não prego a minha denominação, eu prego a Bíblia, o reino de Deus, sabe? Então, muitas pessoas estão focadas aqui na religião. E um outro exemplo é a mulher samaritana. A mulher samaritana, antes dela ter um encontro com Jesus, ela adorava ali no poço de Jacó. Quando ela tem um encontro com Jesus, Jesus fala assim, vocês adoram o que vocês não sabem. Então, está chegando a hora, e na verdade já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então não é que a pessoa é uma pessoa má, mas vem do quê? Vem dos pais, vem dos avós, vem de uma geração tal, que veio aprendendo errado, por falta do quê? De conhecer o Senhor Jesus, de conhecer os planos de Deus que está nas Sagradas Escrituras. E muitas pessoas, elas não querem ler, as pessoas não querem conhecer. Então, através das nossas vidas, nós possamos manifestar o reino de Deus. Por quê? Pelo nosso falar, pelo nosso comportamento. Então, tem lugar que eu vou chegar, não preciso ficar pregando. Só o meu testemunho de eu andar, de eu falar, de eu tratar minha esposa, os meus filhos, as pessoas vão falar, cara, é um homem de Deus, é diferente. Quando eu abro a boca, é diferente. Então, por isso que Jesus, ele fala que nós devemos ser luz do mundo e ser sal da terra, ser diferente, não sermos religiosos, apontando os erros das pessoas, apontando as falhas das pessoas. Jesus, ele não era assim não. Quando ele entra na casa de Zaqueu, Zaqueu, ele já reconhece, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus, ele não apontou, malandro, não.
só a presença do Espírito Santo. Então eu preciso buscar um relacionamento com o Espírito Santo no meu secreto, na minha casa, no interior, onde a sociedade não está vendo, aonde o meu pastor não vê, aonde meus irmãos não vê. Quando se acorda mais cedo para buscar o Senhor, quando se acorda na madrugada para buscar o Senhor, ninguém está vendo. E a Bíblia fala, tudo que você faz no secreto, Deus ele vai te honrar publicamente. Então nós não precisamos esperar de homens, glórias de homens, não. Nós precisamos esperar em Deus. Então, olha só, os caminhos são todos escolhas. Há o caminho da salvação e há o caminho do inferno. Então, aos olhos dos homens, muitos homens hoje estão se perdendo. Por quê? Porque acham que estão indo por um caminho reto, mas está conduzindo essa pessoa à morte. Então eu te convido nessa manhã a você pegar esse link, mandar num grupo do WhatsApp para 7 pessoas, grupos nas redes sociais, e falar assim: escute essa mensagem. Essa mensagem pode transformar um vizinho, essa mensagem pode transformar um ente querido, essa mensagem pode transformar qualquer pessoa, porque o poder não está em mim, não é o que eu sei, eu estou falando, é o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Aí o autor de Hebreus ele fala assim, ó, que a palavra de Deus ela é como uma espada de 2 gumes, ela é apta para discernir juntas e medulas e o desejo do coração. Então ela é viva e ela é eficaz. Então é a palavra de Deus. Por que eu estou falando isso? Quem convence o homem, João fala, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus, gente. Não é nós, não é a nossa força, né? Se fosse para nossa força, nós queríamos pegar todo mundo, vamos para Jesus, vem para Jesus, vem para cá. Não, nós precisamos sermos só o quê? Os proclamadores do Evangelho, das boas novas de salvação. O Evangelho que te penetra por dentro, que te corta, que te rasga, que nós precisamos mudar dia após dia. Isso é escolha. Eu sei aonde que eu preciso ser mudado. Olha só Isaías, quando Isaías ele tem a revelação, ele vê os anjos voando no alto sublime trono, ele fala assim: ai de mim que eu vou perecendo, porque se eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio do povo de impuros lábios. Então Isaías ele reconheceu onde ele precisava mudar a falha dele, porque ele falou assim: ai de mim que eu vou perecendo. Ele viu a glória de Deus e ele ficou com medo de morrer, e ele confessa o pecado dele. Se Isaías fala assim: ai de mim que sou um homem de olhos, de ouvidos, assim, Deus ia falar assim: cara, esse cara tá metendo louco, ele é um homem que talvez só falava palavrão, cuidava da fofoqueiro, cuidando da vida das pessoas, mas quando ele reconheceu a falha dele, as debilidades dele, Deus envia um anjo e toca com uma tenaz dos lábios de Isaías e purifica os lábios de Isaías. E agora Isaías, o maior profeta messiânico, começa a anunciar o nascimento de Jesus, a trajetória de Jesus. Então se eu quero mudar, eu preciso reconhecer onde que eu preciso mudar. Eu sou um cara que gosto de ficar vendo pornografia, eu sou um cara que eu gosto de ver muita rede social, eu sou um cara que gosta de ficar olhando os outros para a rua. Eu preciso, Deus, toca nos meus olhos. Eu sou aquele cara que gosta de fofoca, gosta de ficar ouvindo da vida dos outros, cuidando da vida dos outros. Deus, toca nos meus ouvidos, tampe os meus ouvidos para as coisas deste mundo, abra os meus ouvidos para as coisas celestiais. Então Deus, ele sabe do que a gente precisa. A gente só precisa abrir a nossa boca e clamar a Ele, e pedir a Ele, e tomar decisões assertivas na nossa vida. Porque, olha só, quem examina, Provérbios 16:20, quem examina cada questão com cuidado, prosperará. E feliz é aquele que confia no Senhor. Então, quando eu vou começar a prosperar? Quando eu confiar no Senhor. Quando eu começar a examinar as Sagradas Escrituras. Quando eu começar a andar com pessoas, né, que têm o mesmo objetivo que eu, que estão indo para o mesmo caminho que eu, sabe? Que aponta uma direção. Que fala assim: cara, eu preciso, essa pessoa ela é um exemplo, ela é um espelho. Então eu começo a olhar para ela, começo a modelar ela e começo a me tornar parecido. Então eu sou parecido com o quê? Aquilo que eu escuto, aquilo que eu vejo, aquilo que eu leio, aquilo que eu busco, eu vou me parecendo cada dia mais. Então guarde isso no seu coração. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe o seu like para divulgar, para o YouTube entender que é um conteúdo relevante. E na parte da tarde, louvado seja Deus, se Deus nos der sabedoria, nos der vida, nós vamos falar essa semana sobre adoração. Na parte da manhã eu trago aqui um provérbios que Deus ministra no meu coração, eu trago aqui para compartilhar. E na parte da tarde eu quero essa semana falar sobre o quê? Sobre adoração. O que é adoração? Para que serve a adoração? Quando devemos adorar, né?
que a Bíblia fala sobre adoração. Não o que eu acho, o que eu penso, não. O que a Bíblia fala. Então, Deus abençoe o nosso dia, uma ótima semana, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos ser pessoas que examinam, né, as Sagradas Escrituras, que tem cuidado e nós vamos prosperar em todas as áreas, financeira, física, conjugal, na paternidade, ministerial, todas as áreas. Não é só financeira, prosperidade não é só ter dinheiro, riqueza não, sabe? Igual Jesus fala, que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da sua alma, não adianta de nada. Então, Deus te abençoe, uma semana repleta de paz, de amor, de alegria, de felicidade no Espírito Santo de Deus, porque no Espírito Santo de Deus nós não temos falta de nada. Deus abençoe meus amigos, meus irmãos, meus familiares que assistem, e tamo junto.